8 dicas de onde você possivelmente pode estar errando, que você acha que já tentou de tudo e não tentou coisa nenhuma, você nem começou, tá bom? Primeiro, onde está o primeiro erro que eu vejo assim de cara, mas muito mesmo, tá? Relacionado ao estou tentando emagrecer e não consigo. Primeiro, então, foca na quantidade e não foca na qualidade do alimento. Então, vamos pensar. Eu comi 2 bolachinhas água e sal. Beleza, 2 bolachinhas água e sal e um cafezinho preto de café da manhã. Tá achando que começou a dieta e tá abafando. E não tá. Era melhor comer 2 ovos, que vai dar muito mais saciedade, por exemplo, do que 2 bolachinhas água e sal. E se a gente colocar na conta da caloria, talvez dê a mesma coisa. Ou não, os ovos vão ser mais calóricos do que as 2 bolachinhas. Mas o que importa? O que importa é o nutriente. Eu tô explicando pra vocês que nosso corpo precisa de nutriente para funcionar direito. Eu tô explicando pra vocês que o nosso corpo precisa de nutriente para dar saciedade, para prevenir doenças, para desinflamar o nosso corpo, que a gordura é uma inflamação, a gente precisa desinflamar e ter uma dieta anti-inflamatória. E tudo isso depende de nutriente. Hoje o nosso corpo precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes todos os dias para funcionar bem. Vocês têm noção do que é 44 tipos de nutrientes? Então a gente não pode queimar cartucho à toa, que eu chamo. O que é queimar cartucho à toa? É consumir alimento que não é nutritivo. É consumir bolacha de sal, que não vai dar nutriente nenhum, vai dar farinha branca pro teu corpo e gordura vegetal. É consumir a bala que sem querer você consumiu. É o doce que é cheio de caloria vazia lá, X. O que nós precisamos? Nós precisamos de nutriente. Então, quando a gente pensa no primeiro erro de cara, fazer dietas restritivas que não vão dar esses 44 tipos de nutrientes para o nosso corpo, porque elas são desequilibradas, elas estão erradas, elas são restritivas e com isso a gente não vai ter, em muitos momentos, a quantidade de fruta, de verdura, de legume, de proteína, de noz, de castanha, de semente, de tudo que precisaria ter numa dieta para a gente atingir 44 tipos de nutrientes diferentes. Então, o que acontece? Primeiro erro que é crucial do processo de emagrecimento foca na quantidade, come menos, só que continua comendo errado. A qualidade continua ruim. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro focar na qualidade. Por quê? Porque quando a gente foca na qualidade, a gente não precisa se atentar à quantidade. Por quê? Porque a qualidade dos alimentos certos, adequados, vão fazer com que a gente tenha mais saciedade e coma menos. A qualidade adequada dos alimentos, dos nutrientes, vai fazer com que a gente tenha menos ansiedade e com isso a gente vai ter menos compulsão alimentar. A qualidade dos nossos nutrientes vai fazer com que a gente durma melhor. E dormindo melhor, a gente também vai equilibrar melhor a nossa saciedade ao longo do dia, a nossa saciedade. A qualidade desses nutrientes vai fazer com que a gente tenha mais energia. E tendo mais energia, a gente não queima mais energia, não queima mais caloria e não dá mais vontade de fazer as coisas no dia a dia. Então, como é que é isso? Vocês entendem que é invertido? A coisa é invertida. Primeiro a gente foca na qualidade, aí o corpo vai equilibrando, vai diminuindo a compulsão alimentar, vai diminuindo a ansiedade, vai aumentando a energia e por si só, quando vocês viram, bum, deu certo. A mágica tá feita. E por isso vocês não precisaram de grandes restrições, de minúsculas quantidades. E muito menos não dar nutriente então para esse corpo, porque daí não vai ser condizente com saúde, com qualidade de vida, com imunidade, com nada, tá bom? Então o primeiro erro crucial é esse, gente, foca na qualidade, não na quantidade. Focando na qualidade, com o tempo o corpo vai entrar em equilíbrio metabólico. E um corpo em equilíbrio metabólico faz com que a gente não tenha, então, compulsão, não tenha aquela fome absurda, exacerbada. Alguém acabou de mandar na minha caixinha de perguntas lá, eu tenho fome toda hora. Porque come errado toda hora. Se a gente come carboidrato toda hora, se a gente come farinha branca toda hora, se a gente come açúcar toda hora, tudo que for beber um chá, um cafezinho lá, com açúcar, vai sentir fome toda hora. Por quê? Porque a gente vai ficar aumentando a insulina o tempo
tempo todo. Essa insulina aumentando, ela inclusive vai aumentar o acúmulo de gordura corporal, mas automaticamente ela vai dar fome o tempo todo. Então, quando a gente muda a qualidade, a gente dá mais gordura boa, mais proteína, mais fibra, que eu sempre falo isso pra vocês. Na live de café da manhã, quem quiser voltar, eu falo muito sobre isso. É importante que a gente aumente o consumo, então, de proteína, de fibra, de gordura boa. Sim, gordura boa para emagrecer, sim. Por quê? Porque dessa forma nós vamos ter mais saciedade. E não vai querer comer toda hora, o tempo todo. Tá bom? Vamos pensar. Suco verde com 2 ovos de café da manhã, lá é bom pro café da manhã? É bom sim! Nossa live de café da manhã tá salva, foi na segunda passada, se eu não me engano, ela foi ótima. Pois vale a pena dar uma visitada para ver opções de café da manhã. Segundo erro, então, ele tá muito próximo do primeiro, tá? Que é reduzir a tranqueira que às vezes você não vê. Por exemplo, eu como peixe, tô almoçando peixe com legumes. Mas daí aquele peixe eu só como peixe empanado e frito. Ai, mas eu comi só legumes e o peixinho frito. Aquele peixe foi frito. E quando a fritura é por imersão, gente, imersão. Contato é só quando tomou um contatinho. Imersão, afundou, tá? Então vamos pensar num peixinho frito. Parece inocente com os legumes, com as verduras, certo? Só que toda vez que aquele alimento vai para imersão num óleo vegetal, além do óleo vegetal ter péssima qualidade, que a gente também não queria, a gente aumenta, pelos estudos, em média, pelo menos 100 calorias naquela refeição, só naquele alimento. Então nós estamos ganhando ali, sabe? Sem perceber, 100 calorias que às vezes compensaria comer 2 colheres de sopa de arroz com 2 colheres de sopa de feijão em vez de comer o peixe frito. Não ia matar mais a fome? Então, às vezes, as nossas escolhas, elas são completamente erradas. Aquele só um pouquinho do já tentei de tudo, mas é só um pouquinho, é só um pedacinho, é só uma friturinha, sabe? Na verdade, a conta não fecha dentro desse contexto da qualidade. Então, mais uma vez, a gente focou no primeiro, que a gente tem que focar na qualidade do comer bem, do comer saudável, mas agora no segundo é tirar a tranqueira, tirar o pouquinho que você acha que não tem problema, tirar o chocolatinho no meio da tarde, tirar a bolachinha do meio da manhã, tirar aquele docinho depois do almoço, tirar a friturinha que você achou que não tem problema, o resto que tá comendo das crianças, ai que dó, vou jogar fora, e quando vê tá comendo o resto das crianças. É esse detalhinho que às vezes vocês não conseguem entender que vão fazer grande diferença. Então tem que tirar a tranqueira? Tem que tirar a tranqueira, tá? Mas tô comendo só uma bala depois do almoço, só tomo um café por dia com açúcar. Gente, às vezes é esse cafezinho por dia com açúcar que está estimulando a sua glicemia, está estimulando a sua insulina, que está fazendo com que você não emagreça o que você precisa. Então nós temos que estar atentos aos detalhes. E dentro do estar atento a estes detalhes, as próximas estratégias que eu vou ensinar pra vocês, elas são super importantes pra gente tentar pegar essa lupa, que eu tô tentando pegar essa lupa com vocês, e olhar de cima e falar, opa, vamos nessa lupa aqui de cima pra baixo ver onde eu tô errando, né? Que às vezes a gente não consegue ver sozinho. E aí a importância da gente ter profissional do lado da gente, né? Então, de ter alguém puxando, de ter alguém corrigindo, de a gente estar o tempo todo em contato com isso, até que entre a ponto de afetar, né, a mudança da identidade e se torna automático para você também, assim como é automático para mim quando eu visualizo, né, o planejamento de vocês, um diário alimentar de vocês, ou quando vocês me contam, né, o que vocês comem ao longo de um dia. Na hora eu vou falando, tá errado aqui. Por quê? Porque já se torna um hábito, mas vocês vão fazer com que esse hábito se torne automático na realidade de vocês também, para vocês fazerem, né, dentro dessa autorresponsabilidade, essa autocorreção, que é possível. Às vezes vocês não conseguem ver no começo quanto isso é possível, mas é possível, tá? Dentro disso, vamos para nossa dica 3. A nossa dica 3 é belisco, então, cuidado, belisquinho, ó. Sem querer, o belisquinho tá ali e esse pode ser o grande motivo do sabote. Quarto erro fundamental que eu sempre falo pra vocês. Às vezes vocês focam tanto na comida, mas não enxerga a bebida. Bebida tem energia, bebida tem caloria pra caramba, tá? Então às vezes é um suco inofensivo, às vezes é água de coco que vocês estão tomando à vontade porque vocês acham que água de coco é água,
e aí pode tomar à vontade, mas não tá entendendo que a água de coco tem carboidrato, não tá entendendo que o suco de laranja, às vezes a gente precisou fazer lá um suco de laranja, vai 5 laranjas para fazer um suco de laranja, não tá entendendo que o suco de uva integral é um bando de uva lá concentrada com índice glicêmico altíssimo. Então às vezes a gente não tá errando na comida, mas tá errando na bebida. E nem sempre é o suco natural saudável igual eu tô falando pra vocês, não, né? Às vezes é a coca mesmo, às vezes é o refri, às vezes é a cervejinha do fim de semana. E aí você tá me falando que você tentou de tudo? Não, não tentou de tudo não. Conseguiu ficar sem o que você realmente acha difícil? Né? Conseguiu diminuir esse refrigerante? Conseguiu ficar sem alguns finais de semana sem um monte do álcool que você toma, reduzindo, controlando? Então assim, não é só o que a gente come, é o que a gente bebe também. Então cuidado, porque às vezes esse excesso de frutose de um suco, ou excesso de açúcar mesmo de um refrigerante, ou excesso de álcool de um drink, de um álcool no fim de semana, eles podem ser o motivo de você não estar emagrecendo e achar que tá fazendo tudo errado, né? Ou não saber onde você tá fazendo errado. E aí eu tô te falando, tá? Bingo! Quando a gente pensa na quantidade de caloria, tá? De um álcool, eu vou explicar pra vocês. 1 grama de carboidrato, pão, arroz, macarrão, tem 4 calorias. 1 grama de proteína, também, por exemplo, da carne, frango, peixe, ovo, tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Eu não gosto de ficar falando em caloria, mas do álcool eu dou exemplo pra vocês, tá? E aí o que a gente pensa? Quando a gente pensa no carboidrato, o nosso corpo não gasta muita energia pra absorver. A proteína, nosso corpo gasta um pouquinho mais, então ela fica um pouco mais barata pra gente. Por isso que a gente fala, olha, come um pouquinho mais de proteína. A gordura, a gente também gasta bastante energia, apesar de ter 9 calorias, a gente estima que a gente absorve 5, 6 calorias da gordura. Só que o álcool, cada grama tem 7 calorias. Esses 7 calorias do grama de álcool entrou e absorveu. Nosso corpo não gasta, não tem gasto de energia para absorver aquele álcool não, porque entrou, tchau, pum. Então, cuidado, porque às vezes o álcool é esse grande sabotador. E na live que eu falo no conteúdo de álcool que eu tenho falado esses dias, cuidado quando a gente tá bebendo álcool, é porque a gente perde noção do que come. E às vezes você não tá percebendo que os seus beliscos, os seus sabotes e suas grandes quantidades de energia estão sendo consumidas quando você bebeu. Porque quando você bebeu, você perdeu noção e aí automaticamente comeu muito, tá? Muito, muito importante a gente entender sobre essa questão relacionada, então, ao álcool. Ficou claro? Se vocês forem tendo dúvida, vocês vão me falando aí, mas eu já vou indo para as próximas dicas. Próxima dica, então, importantíssima, faz um diário alimentar para que vocês consigam ver tudo isso que eu tô falando para vocês. No diário alimentar, vocês vão ter que preencher tudinho o que vocês comem, desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Eu tenho certeza que vocês vão achar onde vocês estão errando. Certeza. Então, dentro de tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tô na 5ª dica, falta mais 3 ainda, hein? Eu quero que vocês tentem fazer um diário alimentar pra tentar enxergar. E eu tenho certeza que vocês já vão enxergar vários erros dos que eu já falei os 5 anteriores, tá? Então, dentro disso, vocês observem, desde a hora que acordou até a hora que for dormir, tudo que vocês anotem em qualidade e em quantidade. E tentem enxergar ali, se vocês já não encontraram o que eu tô falando pra vocês lá em cima. Excesso de fritura, excesso de açúcar, excesso de farinha branca, ou porque estão consumindo bebidas, seja alcoólicas, seja refrigerante, seja sucos em grandes quantidades de alto índice glicêmico, ou até a água de coco em grande quantidade, e está negligenciando que isso pode dar uma energia que você, né, não gostaria. Os beliscos, o resto das crianças, né? E assim vocês conseguiram enxergar uma série de coisas que às vezes vocês estão achando que estão certinho no salada e proteína, nos nozes, castanhas e sementes, e tá fazendo tudo certinho e não dá coisa nenhuma, tá? Então é importantíssimo a gente ter essa reflexão, essa observação e nos autorresponsabilizar, gente. Nós temos que tomar pra gente onde a gente tá errando, sim. E parar de ficar, sabe, de mimimi. Ó céus, ó terras, meu metabolismo é lento. Eu tenho hipotireoidismo. E sendo que a gente sabe que o problema não tá aí, não.
tá? Então, eu falo muito gente, vamos protagonizar o nosso processo de emagrecimento. Por que protagonizar? Porque nós temos que autorresponsabilizar. Onde eu tô fazendo de errado e bora corrigir. Porque, sabe, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tanta informação e, né, eu, por exemplo, criei um método para ajudar vocês nisso. Por quê? Porque vocês vão conseguir se autorresponsabilizar, ver onde vocês estão errando, corrigir e a ponto de este novo hábito virar, né, um hábito realmente enraizado dentro da sua identidade para que seja pra vida. E é por isso que eu falo o Viva Magra. Não é porque eu quero que vocês vivam magras dentro de estética, não, dentro de padrão de beleza. Então, como eu comecei falando isso na live, não é padrão de beleza, não é estético. O Viva Magra, ele é, na verdade, né, um grau de entendimento para que a mudança de hábito ela seja definitiva para a vida. E com isso a gente tem, então, com a saúde, qualidade de vida, prevenção de doença, bem-estar, autoestima, bem-estar físico e emocional, tá? Então, o quanto é importante tudo isso. Dentro disso, trazendo diário alimentar, então vocês já vão diagnosticar aí, se autorresponsabilizar em relação aos erros. Então, já meio caminho de andado. Porém, o que a gente também pensa? Que existem, deixa eu só ver que acho que tem dúvida de vocês aqui, gente. Nossa, tem um monte de dúvida aqui, depois de vocês eu já respondo, tá bom? Se vocês quiserem mandar dúvida, gente, vai em interrogaçãozinha aí, podem me mandar dúvida, mas podem mandar aqui no chat também, que eu tô lendo todos vocês, tá bom? Tá me perguntando se nenhum drink na semana. Pode um drink na semana sim. Oi, gente, mandem aviãozinho pra mais gente vir participar dessa live aqui poderosa. Essa semana tem live a semana inteira. Amanhã às 18 horas, quarta meio-dia, quinta 18 horas, sexta meio-dia. Quero vocês aqui comigo, porque é um tema melhor que o outro. Pra quem também precisa emagrecer, precisa entender de uma vez por todas qual é o passo a passo para emagrecer pra vida, ter saúde, qualidade de vida dentro da nutrição funcional, estou com o método Viva Magra com vagas abertas. O link está no meu perfil, eu espero vocês, porque é muito conteúdo, são 12 mentorias em um ano, um planner para vocês aprenderem a comer saudável por ano e organizar a rotina, 50 aulas, e-book de receitas, treino da Dani Tonarelli que tá aqui, não tem desculpa pra mudar. E sabe qual é o valor? Menos do que uma pizza que você pede por mês aí na tua casa, tá? Dá pra ficar sem uma pizza por mês? Se der, vem comigo no método Viva Magra. Voltando, uma taça de vinho pode sim, um drink pode sim, né? Acho que a questão da gente entender alinhamento, que eu falo muito isso no método Viva Magra, qual é a meta, né? Expectativa, né, com a meta e alinhar isso, para que você não fique também se enganando, sabe? Porque às vezes você quer uma meta super alta e você quer ficar bebendo 4 doses de álcool na semana. Não dá com uma meta alta. Então a gente tem que entender qual é a meta e o que é condizente com a nossa meta, até onde eu tô disposto a ir ou não, se eu vou mais rápido, se eu vou mais devagar, mas eu tenho que ir. Entender que muito mais importante que a velocidade é a direção. E por isso o meu método ele dura um ano. E quando eu falo, emagreci 30 quilos em 3 anos, porque eu demorei 3 anos pra emagrecer. E entendi o processo de emagrecimento a ponto de eu ter criado um método pra vocês. Só que se você não fizer nada hoje, eu tenho certeza que daqui a um ano você vai estar pior. Sabe por quê? O brasileiro ganhou 6,5 kg nesse último ano com a pandemia. Essa é a média nacional. Qual é a probabilidade da gente chegar no fim do ano, nesse ano caótico que nós estamos achando que ia ser melhor e tá pior do que o ano anterior em termos de números relacionados à pandemia? Qual é a probabilidade de você terminar esse ano melhor se você não começar agora? Já parou pra pensar? Né? Não parou pra pensar, eu tenho certeza nisso. Então, o que acontece? Um ano de pandemia, a média de ganho de peso, então, é de 6,5 kg por pessoa. A probabilidade de até ao longo desse ano, se você não começar o seu processo de mudança agora, é que talvez você acumule mais peso ainda. Vai esperar? Eu, se eu fosse vocês, não esperava não. Mas vamos lá. A Mari tá falando que, né, que agora ela bebe só 2 cervejinhas, antes bebia 6. Isso, que você tá no método, isso, né, Mari? Tá indo super bem, muito linda, gratidão. Tem várias aqui do método, inclusive. Thaís falando que se a gente não corrigir, realmente nós vamos chegar mais pesada.
Vou falar da parte, então, da Dani Tonarelli aqui, minha personal linda. Ela deu, inclusive, um treino HIIT aí, de bônus pro nosso método. Por quê? Porque não adianta, tá? Então, dentro do que eu vou voltar pra vocês, do onde eu estou errando, a gente achar que a gente vai conseguir um processo de emagrecimento duradouro, saúde e qualidade de vida pra vida lá, sedentárias. Nós precisamos fazer atividade física. E o meu nível de atividade física vai ser diferente do seu nível de atividade física, que vai ser diferente do nível de atividade física da vizinha, que vai ser o nível de atividade física da outra vizinha. Nós não precisamos ter padrões pré-estabelecidos, porque de acordo com o nosso peso, com a nossa idade, com a nossa mobilidade, com o nosso tempo, com a nossa disposição, do gostar ou não gostar de atividade física, existe uma série de coisas. E aí o melhor exercício é aquele exercício que você vai fazer, o melhor exercício é o que você enquadre na sua rotina. Então eu e a Dani, a gente conversa muito sobre isso, a gente sempre faz lives sobre isso, vamos continuar fazendo, inclusive para vocês se conscientizarem a respeito disso. Por quê? Porque às vezes, gente, é aumentar a queima a ponto, tá? A Dani chama, né? A Dani não, todo mundo chama, mas a Dani explica muito isso, que é o efeito EPOC. Que às vezes com a ativação de um treino HIIT de 8 minutos, a gente é capaz de aumentar a nossa queima energética e ativar o nosso metabolismo por até 2 dias depois daquele treino de 8 minutos que a gente achou que não fez nada. Olha que lindo isso, né? O quanto a gente pode, sim, através de atividade física, mesmo que pouco, né? Muito menos do que às vezes vocês imaginaram do que seria, a gente pode ativar o nosso metabolismo e entender que às vezes a gente só precisava parar, né, de diminuir, deixar de ser sedentário. Não estou falando que o processo de emagrecimento não vai acontecer e você não vai emagrecer sem atividade física. Vai! Mas eu estou falando que nós podemos potencializar o nosso processo de emagrecimento com atividade física. Que você vai chegar mais rápido, mas que você também vai chegar com mais saúde e qualidade de vida. Tá? Dentro da atividade física, e não só da atividade física do plano alimentar, é importante às vezes mudar estímulo. Então também é importante às vezes a gente ir mudando os estímulos para começar a dar outros resultados que até então a gente também achou que parou de dar os resultados que a gente queria, tá bom? Outra coisa que a gente negligencia muito em relação ao processo de emagrecimento é a água. Gente, a gente tem um estudo que ele fala que um corpo hidratado com maior quantidade de água dentro do que deveria, o ideal, ele queima mais energia. Um corpo que está desidratado, ele também está em economia, tá? A palavra é essa. Então, metabolicamente, a gente tem maior estímulo, sim, do processo de emagrecimento se a gente estiver melhor hidratado, se a gente beber a quantidade de água que a gente deveria, que é de pelo menos 30, 35, agora com esse calorzão, até 40 ml de água por quilo de peso que vocês têm. Então, os 2 litros que a gente aprende não são os 2 litros que a gente aprende, ok? Por quê? Porque se você tem 50 quilos, não vai ser 2 litros, e se você tem 100 quilos, também não vai ser 2 litros. Se você tem 50 quilos, vai ser muito menos, se você tem 100 quilos, vai ser muito mais. Então, essa quantidade de água ela é por quilo de peso, como tudo na nossa vida, a gente tem que individualizar, tá? Então, dentro disso, hidratação, a gente negligencia a quantidade de água que a gente precisa. Até porque a gente negligencia, porque se a gente aumentar a quantidade de fibra que a gente precisa no nosso dia a dia e não aumentar a quantidade de água, vai travar intestino, vai ficar mais inchado, vai ficar a sensação que tá mais empanturrado. E aí vai confundir se tá emagrecendo, se não tá emagrecendo, se tá leve, se tá saudável, se não tá, e assim vamos. Tá bom? Dentro do contexto ainda, né, das 8 dicas, que eu tô indo pra última já, é importantíssimo a gente equilibrar o sono, a rotina, o hábito relacionado ao sono também para o emagrecimento. Eu já tive em outros momentos falando aqui sobre a importância do sono no processo de emagrecimento, mas a gente sabe que o sono é muito importante no processo de emagrecimento. Por quê? Porque a gente tem hormônios relacionados, tá? Tanto hormônios sexuais quanto hormônios relacionados ao emagrecimento, à saciedade, ao estresse, que são equilibrados durante o nosso sono. Então, se a gente não dorme bem, se a gente não dorme, se a gente tem um sono extremamente agitado, se a gente não tem uma boa síntese de melatonina, a gente não equilibra o cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente não equilibra os hormônios relacionados à ansiedade e automaticamente a gente vai ter mais compulsão alimentar, maior ingestão alimentar. A gente tem também alguns estudos que falam que a ingestão energética de pessoas que não dormem pode chegar em até 30% a mais do que as pessoas que dormem bem. Putz, é muita coisa!
tá? Então, quando a gente fala, vamos pensar no beabá, né, do que a gente precisa, que é onde a gente pode estar errando. Olha quanta coisa eu já falei pra vocês, ainda eu nem trouxe tudo, porque achei que mais que 8 coisas ia ficar muita coisa.